Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcom News com resumo dos fatos na noite desta sexta-feira, trazendo reportagens, entrevistas e o resumo dos fatos, conteúdos separados pela equipe de jornalismo aqui da Bitcom TV, especialmente para você. Destacando também que nossa programação está para você disponível em todas as plataformas digitais. Além do bitcomtv.com.br, você nos encontra no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Bitcom TV. E a Eslovênia tornou-se o primeiro país europeu a declarar o fim da epidemia da Covid-19 em seu território. O governo do Estado membro da União Europeia afirmou que a doença já está sob controle, portanto, não há mais necessidade de medidas extraordinárias de saúde. Segundo o governo eslovênio, os residentes da União Europeia poderão, a partir de agora, cruzar livremente a fronteira do país. Nós conversamos com a Nabila Faet Suket, brasileira residente na Eslovênia. Ela é diretora de marketing digital e nós falamos um pouco a respeito deste assunto. Confira trecho desta entrevista que foi concedida ao programa Conexão da Bitcom TV, que vai ao ar de segunda a sexta-feiras, a partir das 9h30 da manhã. Confira trecho que nós separamos para você. A Eslovênia teria tudo para poder ser um grande foco, já que nós fazemos fronteira com a Itália, que foi o epicentro, né, um dos maiores epicentros do coronavírus logo no começo do ano. Fazemos fronteira com a Croácia, fazemos fronteira com a Hungria e com a Áustria. Então a Áustria também teve um grande número, não tão relevante quanto da Itália, mas teve também um grande número. O que eu acho que foi assim principal para a gente foi ter começado cedo, porque a gente teve o primeiro caso, só para colocar em perspectiva, no dia 4/3 foi feito o primeiro exame positivo de coronavírus. 8 dias depois foi declarado o lockdown. A gente estava com 131 casos confirmados. E eu lembro até na época, comentando com meu marido, quando que o governo iria tomar a medida de fechar tudo, de deixar a gente em quarentena para começar o controle preventivo do coronavírus, né? Porque nós sabíamos que ia chegar na gente, só que nós não sabíamos quando e qual seria um número que o governo falaria, bom, agora o caso é sério, nós temos que fechar. Para nossa sorte, o governo disse, olha, 131 casos já é suficiente para a gente começar a fechar e fazer o controle preventivo. Então esse eu acho que foi o número 1, né, que a gente fala assim, a medida número 1 que ajudou a gente a estar onde nós estamos hoje, que foi fechar cedo. Escolas fecharam, lojas fecharam, só realmente supermercado funcionou, né, que a gente fala assim, só o básico do básico. Todo mundo usando máscara, todo mundo usando luva, saindo realmente só quando era necessário de casa. E foi colocado também controle de horas para que os grupos de risco, que aí no caso entram idosos, gestantes, pessoas com deficiência, fossem ao supermercado ou fossem fazer qualquer outro tipo de pagamento no correio e tudo mais. Então, tudo isso foi levado muito a sério. E eu acho que a população também ajudou muito nesse caso e foi fundamental. Então esse é o segundo ponto. Colocadas as medidas, a população rapidamente entendeu que o caso é sério e que nós deveríamos levar isso adiante. Então as pessoas contribuíram para isso. O nosso correspondente para o coronavírus do governo, porque o governo também fez isso muito bem feito, né? Manter a população informada. Então o governo da Eslovênia tinha todos os dias no horário das 11 horas, eles conversavam com os jornalistas e colocavam ao vivo para a gente o que está acontecendo, aonde estamos, quantas pessoas infectadas, quantas foram liberadas do hospital, quantas faleceram por causa do coronavírus. Então, todo mundo tinha essa visão do que estava acontecendo, né? Então, a preparação que a gente teve para a chegada do coronavírus fez com que nós tivéssemos apenas 25% dos leitos dos hospitais ocupados. Nossa. Durante esses 2 meses. Então, nós não tivemos hospitais lotados, nós não tivemos falta de aparelho, nós não tivemos falta de equipamentos. Então, esteve tudo sob controle, exatamente porque foi preparado antecipadamente, porque o governo levou a sério, e eu acho isso muito importante, o governo levar a sério a preparação
para receber uma doença dessa que a gente não sabe como ela se propaga, a gente não sabe como as pessoas vão reagir a elas, né? E o assunto agora é Receita Federal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a consulta ao primeiro lote do imposto de renda e o prazo para fazer a declaração que segue em aberto. Uma reportagem muito especial que foi ao ar hoje dentro do Bitcom meio-dia com a jornalista Melissa Bueno, mas que a gente traz em 2 trechos distintos para você. Confira o primeiro trecho desta entrevista. Esse ano, depois de muitos anos que a Receita Federal vinha mantendo a data fatal para a entrega da declaração do imposto de renda como sendo 30 de abril, e ela não prorrogava esse prazo efetivamente. Esse ano surgiu essa situação totalmente atípica e a Receita então resolveu, até pela dificuldade que os próprios contribuintes tinham de ter esse contato com os seus contadores para o fornecimento dos documentos necessários para a entrega da declaração, resolveu então adiar esse prazo para 30 de junho. O interessante é que nesse adiamento do prazo para entrega para o último dia de junho, ele não adiou o prazo para a restituição dos seus pagamentos. Isso foi importante, então aqueles contribuintes que entregaram a sua declaração antes de maio, então eles já estão podendo receber a sua declaração ainda nesse primeiro lote, que vai ser pago agora no último dia de maio, e que também foi uma novidade desse ano, que foi a antecipação do prazo das restituições. Além da antecipação, também houve a redução, que antes começava em junho, eram 6 lotes, agora são em 5 lotes de restituição. Então nós vamos ter esse pagamento que na verdade está sendo disponibilizado, essa restituição hoje, que vai ser pago no último dia, agora do mês de maio, o primeiro lote. Mas é assim, é importante que, embora ocorresse esse adiamento, que o contribuinte não esperasse para a última hora para entregar a sua declaração do imposto de renda. Na ocasião também, o delegado da Receita Federal de Caxias do Sul, o Nilson Somavila, também destacou sobre como que a Receita Federal está fazendo para atender aqueles que necessitam de colocar o seu CPF em dia para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do plano emergencial do governo. Preste atenção. A Receita, em vista dessa dificuldade de restrições de atendimento presencial do contribuinte, ela criou plataformas de atendimento bastante rápida, de forma que todas as demandas dos contribuintes, elas, na maioria dos casos, pode ser demandado remotamente através da entrega dos documentos digitais. Tivemos nesse particular, em vista dos benefícios dos R$ 600 que foram distribuídos para a população mais necessitada, a demanda extraordinária com relação às pendências junto ao cadastro, ou seja, o CPF. Tá? A Receita, no entanto, ela resolveu isso de uma semana para outra, e trabalhou, os servidores se prontificaram a trabalhar diretamente 2 finais de semana seguidos em off, para atender essas demandas que o contribuinte. Os contribuintes, então, acessavam o site, faziam essas demandas e atendiam. Mas nenhum contribuinte deixou de ser atendido junto às repartições, caso eles necessitassem de um atendimento presencial. No nosso caso, aqui na delegacia, o contribuinte ele é recebido na entrada da delegacia, o servidor verifica qual é a necessidade que ele tem e o documento é pego e levado para a retaguarda, onde é feito o atendimento desses contribuintes. Mas a grande demanda que, porventura, os contribuintes tenham com relação ao imposto de renda e também aos outros serviços,
ele pode entrar no ECAC e adicionar o chat, tá? Lá foram todos esses servidores que antes vinham na repartição fazer o atendimento presencial para o contribuinte, eles estão atendendo via chat, tá? Então ali ele pode solicitar a cópia da declaração, ele pode pedir o recibo da declaração, ele pode pegar orientações quanto a diversos tipos de cadastro, quanto à certidão de regularidade fiscal. Então, tudo isso a Receita disponibilizou para o contribuinte através do chat, tá? Que então o contribuinte pode ser atendido nas suas demandas. E agora chegou o momento dele, nosso coach financeiro Natanael Buogo, trazer a sua dica financeira desta sexta-feira. Natanael Buogo, qual é a sua dica para hoje? Você gosta de ler? Sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou passar uma dica de leitura. O livro é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Vou passar algumas situações para lhe deixar curioso e ler este livro que trouxe muitas lições importantes. Primeiro, Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando mais de 500 pessoas bem-sucedidas da América na questão de seus hábitos e filosofias. Segundo, logo no início do livro ele fala sobre o desejo, que é o ponto de partida de toda conquista. Terceiro, tenha pensamentos positivos. Quarto, uma questão importante é que para que as conquistas aconteçam, é preciso estar comprometido e fazer acontecer. Executar um plano para atingir seu objetivo, a sua riqueza. Quer ter mais dicas de livros? Entre em contato. Estou aqui para lhe ajudar. E antes de concluir nossa edição do Bitcoin News desta sexta-feira, vamos aos detalhes da previsão do tempo. Olha quanta chuva caiu durante a madrugada desta quinta para sexta-feira. Muita chuva durante a noite de quinta e também durante a madrugada de sexta-feira. A expectativa é que nessa sexta-feira nós tivéssemos mais chuvas, mas as chuvas foram distribuídas em outras localidades do estado do Rio Grande do Sul. As instabilidades seguem para a noite dessa sexta-feira, podendo ter chuva acentuada a partir das 21 horas, segundo os relatos da previsão do tempo. Não está descartado também chuvas ou pancadas leves durante a madrugada. O sábado será marcado por instabilidades, possibilidade de chuva nas primeiras horas da manhã e também no final da tarde. Claro que pode chover de forma rápida a qualquer momento do dia. A previsão do tempo, segundo as últimas atualizações, destaca que a chuva para o domingo não está mais sendo registrada com os volumes pluviométricos que nós tínhamos registrados ou aferidos ao longo da sexta-feira e que sim, ficaria fechado e nublado com características semelhantes ao da tarde desta sexta-feira. As temperaturas médias para sábado ficarão na casa dos 12 graus de mínimas e não ultrapassarão a casa dos 19 graus de máximas. Para o domingo as coisas mudam, as temperaturas serão mais frias no amanhecer, ficando abaixo da casa dos 10 graus, bem próximo ao limite da casa dos 5 graus e as máximas chegariam um pouco acima da casa dos 15 graus, é o que destaca a previsão do tempo. O frio continua, mas o tempo vai abrindo progressivamente até quarta-feira, entre segunda e terça com muitas nuvens. Quarta-feira, uma possível abertura de sol, mas as temperaturas seguirão baixas, principalmente no amanhecer, beirando a casa dos 5, 6 graus e as máximas passando a casa dos 15 graus em alguns momentos. Nós vamos retornar na segunda-feira para atualizar todas as informações para você, mas o nosso centralizador de conteúdos é o bitcointv.com.br, onde você segue buscando mais informações e, claro, também nos acompanhando através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e nosso canal do YouTube. Um bom final de semana e uma boa noite para você.